Oi, eu sou a Marina e eu trouxe algumas dicas para quem quer voltar a ler ou reintroduzir a leitura no dia a dia. É importante dizer primeiro que isso é para quem gosta de ler, para quem tem vontade de ler ou precisa ler um pouco mais de literatura por causa da faculdade, etc e tal, mas principalmente quer realmente ler mais. Não é necessário que as pessoas leiam, acho que tem todo um estigma muito grande sobre isso e não é necessário. Um dos maiores problemas de quem não consegue reintroduzir a leitura no dia a dia é o tempo, e eu entendo bem isso. Então, a primeira dica que eu tenho é que eu descobri os e-books. Quais são as vantagens dos e-books? Eles podem estar com a gente a qualquer momento. Então, como a gente tem o celular, por exemplo, com a gente o tempo inteiro, se a gente tem algum aplicativo com livros eletrônicos, é muito fácil que em uma fila de banco, uma fila de caixa de mercado, a gente puxa o celular para olhar as redes sociais e uma dessas vezes que a gente puxar o celular, a gente retome ali por alguns minutinhos o livro. Eu digo celular porque é realmente algo que a gente sempre tem por perto, mas claro que tem os leitores digitais como o Kindle, o Kobo, que facilitam essa leitura também porque não tem uma luz direta que vai afetar a nossa visão tanto quanto o celular. Então é bem interessante para ler, por exemplo, antes de dormir, etc e tal. Eles têm várias outras vantagens também, por exemplo, os livros em e-book são muito baratos, assim, em comparação com os livros físicos, né? Principalmente livros de literatura. Eu sei que livros acadêmicos às vezes custam a mesma coisa ou até mais. Eu não entendo muito bem por quê, mas a maioria dos livros clássicos, por exemplo, são quase de graça nos e-books. Outra vantagem dos e-books é que, de repente, para fazer um resuminho, mesmo que seja de um livro de literatura mesmo, um livro divertido para marcar os pontos importantes, depois é possível, pelo menos no Kindle, é possível exportar isso em formato de PDF para o seu e-mail. O segundo mecanismo que facilita a reintrodução da leitura na nossa vida são os audiolivros, porque muita gente trabalha lendo, trabalha exercitando a visão o dia inteiro ou estuda o dia inteiro e de repente fica cansado a ponto de não conseguir pegar um livro de literatura e ter que prestar atenção em palavra por palavra. E os audiolivros são uma mão na roda nesse sentido, porque a gente pode fechar os olhos e simplesmente ouvir o livro e ter a mesma experiência literária. Eu acho incrível, eu sou uma super fã do audiolivro. Também dá pra ouvir audiolivro limpando a casa, fazendo as tarefas de casa, né? Lavando a louça, lavando a roupa, limpando o chão. São tarefas simples que não requerem tanta atenção e que podem ser conciliadas com uma leitura leitura de um audiolivro e se tornarem bem mais proveitosas até. Fora que com audiolivro a gente acaba aproveitando um tempo que a gente não tem. Aquele tempo seria destinado já a uma tarefa. É legal porque a gente ganha um tempo extra, né? A gente introduz a leitura em um tempo que não, em tese não daria pra ler. E eu acho isso muito legal. A gente pode ouvir como se estivesse ouvindo um podcast, por exemplo. Eu acho bem interessante. Eu tive toda uma saga com audiolivros, assim. Eu descobri que seria legal ouvir, mas eu não sabia onde encontrar, então a gente pode até conversar num vídeo só sobre isso, mas resumindo um pouco aqui, eu descobri que tinha no YouTube, mas no YouTube ele primeiro, geralmente é lido com umas vozes meio voz do Google, assim. Segundo, que ele não paga direitos para os autores. Então eu fiquei procurando algum aplicativo interessante. Tem vários, tem o Book, tem o Audible, que é o mais comum de todos, o mais famoso de todos. Mas eu me dei bem com o Scribd, que ele não é tão caro, ele me permite ler mais livros. Assim, o Audible, como eu comentei, é o mais comum de todos e o mais famoso. Ele te dá 1 crédito por mês para ler qualquer dos livros que tem na plataforma, e ele tem realmente muitos livros na plataforma, mas eu acho muito caro, ele deve estar em torno de uns R$80, porque é em dólar, então ele deve estar em torno de uns R$80 por mês para ler um livro, e ele também te dá 1 ou 2 créditos por mês para ler os livros específicos deles, mas não é tipo um livro normal. Eu não acho uma boa, mas eu gosto do Scribd. Eu vou deixar o link aqui embaixo, porque primeiro que ele te dá 1 mês gratuito, 1 mês não, 2 meses gratuitos. Ele te dá 1 mês gratuito e quando se pede para sair, ele te oferece mais 1 mês gratuito. E segundo que se quiser pagar é $8 e ele te dá acesso a vários
vários livros por mês. Então eu acho bem mais, acho que compensa bastante. Se tu fores uma pessoa que lê bastante ou que lê livros mais que seriam mais caros, ele já passa a compensar. E também, quando se pede para cancelar e se diz que o motivo é financeiro, eles te dão a chance de assinar um pacote menor, que não tem acesso a tantos livros por mês, mas pela metade do preço. Então acho que compensa bastante. A minha terceira dica é: não gostou do livro, começou o livro, não fez sentido, não é tua vibe naquele momento, passa pro próximo, desiste daquele. Acho que a gente vive muito pouco tempo para ficar insistindo em um livro que a gente não tá gostando. Principalmente nesse momento de reinserção da leitura na vida, não é uma boa ideia. A penúltima dica, quarta e penúltima dica, é: leia livros curtos nesse período de costume de reinserção, porque o livro curto, ele dá uma sensação de que a gente é capaz de fazer aquilo, de que a gente pode começar, dar continuidade e terminar um livro, e que a gente pode fazer isso com outros livros depois. Pelo menos comigo é assim, me dá uma sensação de completude, de que eu consegui terminar essa tarefa, e isso me dá uma satisfação além de só ter lido aquela história. Se a gente tem pouco tempo, talvez fique frustrante ler e nunca acabar um livro. Por fim, outra coisa que ajuda muito são incentivadores. O que são os incentivadores? Pra mim, entrar no YouTube e ver pessoas falando sobre livros é muito interessante, me instiga muito a querer buscar mais livros, a querer ler mais. Só o fato de ouvir as pessoas empolgadas conversando sobre livros me dá muita vontade de ler os livros que eu quero, mesmo que sejam outros. Outra coisa interessante é gamificar, digamos, essa leitura. Anotar os livros que se lê, ou tem gente que gosta de ter os livros que leu numa parte diferente da estante, para ter essa satisfação extra de ter conseguido terminar, assim, para ter uma espécie de recompensa além do livro. Tem várias formas de fazer isso, né? É possível escrever num caderninho todos os nomes dos livros, como eu disse, ter na estante separados, caso se leia livros físicos, aqueles que se leu. É possível também usar redes sociais de livros, né? Existe o Scoob, o Goodreads e tantas outras. Essas duas são as que eu tenho, por exemplo, eu vou deixar aqui embaixo também. Mas é legal porque são redes sociais onde se posta a resenha sobre a leitura, a nota que se deu, as leituras que se quer fazer, as metas literárias do ano. E é possível interagir também com amigos, com pessoas que se seguem, com autores, sobre aqueles livros, e isso também dá muita vontade de continuar lendo. Outra coisa que pode ser um incentivador também são os clubes de leitura. Então, se tem aquele livro para se ler toda semana, de repente, e para se discutir com aquelas pessoas, isso também é bem interessante. Eu sei que tem vários online, então o espaço físico não é um problema tão grande. E essas foram as 5 dicas para quem quer voltar a ler ou para quem quer começar a inserir mais leitura no cotidiano. Elas funcionaram para mim, eu espero que funcionem para vocês também. Depois me contem se funcionou. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.